Quando se fala sobre o Brasil em números, Marcos, a gente vê que o Nordeste é a região que mais cresce no país. Por que que a percepção da gente olhando para esse Nordeste não combina com os números? Não, na verdade, quer dizer, uma das razões para esse crescimento do Nordeste é porque o Nordeste realmente é a região mais pobre do Brasil, então a base econômica é muito incipiente, né? Os anos aí, final da década de 2000, começo da década de 2000, o Nordeste cresceu mais o Brasil basicamente porque você teve uma combinação muito favorável, né, de inflação baixa, de um grande aporte de recursos a partir de programas de transferência de renda, formalização do mercado de trabalho. Então o potencial de crescimento do Nordeste era, né, e é ainda maior do que o Brasil. Então é normal ele crescer mais do que o Brasil, de certa Mas forma. a participação no PIB ainda é pequena. Ainda é pequena, infelizmente ainda é pequena. Na verdade, um dos grandes desafios que o Brasil tem, eu acho que é essa questão que o Nordeste realmente, a participação evoluiu, mas evoluiu ainda muito pouco, né? Você saiu de 13% para 13,8%, 13,9%, né? E olha que esses 13% são coisa de 40, 50 anos que essa participação é mais ou menos a mesma. Então o desafio ainda existe, um desafio muito grande. Mas o Nordeste realmente tem crescido, né? E o Nordeste hoje realmente é um Nordeste diferente. Eu acho que a gente, a partir do banco, eu tenho colocado isso, que o banco tem que entender, e o próprio país tem que entender que o Nordeste é um Nordeste diferente. É um Nordeste onde existe muita pobreza, mas também onde existe já grandes polos de dinâmica econômica bem considerável, né? Ao nível, né, uma média nacional, certamente. Como que é a atuação do banco? O banco é o Banco de Desenvolvimento, o banco é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, né? Então é um banco que atua nos 9 estados das regiões e atua no norte de Minas e no norte do Espírito Santo. Então é um banco, né, claramente que nasceu com essa missão de ser um banco de desenvolvimento, é um banco hoje que tem ativos em torno de 60 bilhões de reais, né? E atua realmente nas 1.990 municípios. O banco tem, fisicamente, o banco tem uma estrutura não muito grande, tem em torno de 300 agências, mas ele, em termos de atuação, ele chega dos 1.990 municípios do Nordeste, principalmente no crédito, né, menor para o micro e mini produtor, no crédito da agricultura familiar e no microcrédito, que é o crédito, né, ao pequeno empreendedor. Como é que é feita a distribuição desse crédito? Na verdade, o banco consegue ter uma distribuição geográfica bem equitativa, ele atinge todos os estados, né? Existe uma demanda em termos do FNE, que é o Fundo Constitucional, que financia boa parte das atividades do banco, que esse dinheiro do Fundo Constitucional chegue em todos os 1.900 municípios, somente na questão da agricultura familiar. Então, o banco que chega é um banco importante, é um banco que responde, tem 300 agências, talvez em torno de 8 a 9% do percentual de rede de agências que existe no Nordeste, mas mesmo com 8% das agências, responde por mais da metade do crédito de longo prazo, em torno de 60% do crédito de longo prazo ofertado na região vem a partir do Banco Nordeste, também em torno de 60% do crédito rural vem do Banco Nordeste. Então, é uma atividade que chega realmente em todas as regiões do Nordeste. Agora, tem bons projetos ou faltam bons projetos? O que eu quero saber é o seguinte, tem dinheiro sobrando? Na verdade, não tem dinheiro sobrando, mas tem dinheiro, sempre tem dinheiro para bons projetos que mostrem a capacidade de chegar e desenvolver a economia, né? O banco é um banco de desenvolvimento, ou seja, costumo dizer que o banco, mais do que um maximizador de lucro, o banco é um maximizador de resultados. E maximizar resultados, eu tenho dito também, é o que é. Basicamente é chegar nas famílias que mais precisam e nas empresas que mais precisam. Então o banco tem, né, essa perspectiva. Qualquer projeto que mostre a sua capacidade de chegar de forma direta nas famílias, aumentando a renda das famílias, e nas empresas, aumentando a capacidade das empresas de serem mais produtivas, mais competitivas, sempre tem recurso no banco, né? Nós aplicamos só no FNE, algo em torno de 13 bilhões de reais por ano, e nosso volume de crédito anual está em torno de 25 bilhões de reais. De forma que não está sobrando recurso, mas se tiver bom projeto, o banco realmente tem todas as condições de atender. E o banco tem lucro como qualquer outro banco? Como funciona? O banco tem lucro. O banco tem lucro até porque ele tem que ser sustentável, né? Então o lucro tem que estar na atividade do banco. Agora não é o lucro pelo lucro, como eu falei, não pode ser um maximizador de lucro.
Por quê? Porque o diferencial de um banco de desenvolvimento, e o banco de desenvolvimento existe, né? Por quê? Porque, a princípio, o mercado tem um tipo de cliente, um tipo de empresa, um tipo de família que o mercado não tem interesse em atender, porque são clientes e empresas de mais risco. O Banco de Desenvolvimento surge para corrigir essa falha, né? Ofertar. Então, é um banco é uma atividade de risco, mas um banco de desenvolvimento é um banco onde o risco é maior, até pela sua lógica de existência. Né? Nesse Quer sentido, dizer, o impacto que ele deve causar na operação que ele faz e que traz algo bom para a sociedade, claro, para o grupo, é isso? Exatamente. E o que seria isso? Diretamente, o que seria isso? Aumentar a renda das famílias, tornar as empresas mais competitivas. Porque com isso, as empresas prosperam, geram uma renda, geram mais emprego. Então, tudo aquilo que é capaz de efetivamente chegar nas pessoas, ou chegar nas empresas de forma mais direta, é uma atividade que o Banco de Desenvolvimento tem que assumir, mesmo que isso, em certas circunstâncias, envolva mais risco. Agora, essa distribuição de crédito, como fazer isso de maneira equilibrada, não privilegiando um determinado setor, porque isso causaria um desequilíbrio, não é? Tem um monitoramento, quer dizer, o crédito no Banco Nordeste, de certa forma, é relativamente bem distribuído. Nós temos crédito industrial, temos crédito comercial, temos crédito agrícola. Uma coisa super interessante no Banco Nordeste, praticamente hoje 1/3 do nosso crédito vai para o microcrédito. O Banco Nordeste tem essa história de sucesso. Quer dizer, o microcrédito no Banco Nordeste é uma experiência certamente vitoriosa. Quer dizer, o banco é disparado líder de microcrédito no Brasil. O microcrédito é o quê? Aquele pequeno... É o pequeno empreendedor, pequeno mesmo, microempreendedor. Que uma barraca de cachorro-quente, por exemplo. Que às vezes com R$500 mil consegue ter um capital de giro do cachorro-quente. Em vez de comprar cachorro-quente todo dia, ele pode comprar uma geladeira e aí ele compra o cachorro-quente para uma semana, aí ele consegue comprar com quantidade maior, aumenta a produtividade. Então, você vê hoje, só no microcrédito, nós aplicamos em torno de R$9 bilhões ano. Nós temos uma base de clientes de 2 milhões de clientes. Quer dizer, o microcrédito hoje no banco, diariamente são feitas 16 mil operações bancárias. E o que é mais importante, quer dizer, hoje é um crédito seguro em termos de risco. A princípio, né, ofertar crédito para o mais pobre seria uma atividade de alto risco. Mas, na verdade, hoje, é uma atividade segura em termos de crédito. Porque o desenho com que o Banco do Nordeste fez o microcrédito é um desenho muito interessante, muito bem feito. Um dos segredos do microcrédito do Banco do Nordeste, que é algo que foi feito em alguns outros países do mundo, né, basicamente na Índia, que é o que chama o crédito solidário. Então, para ter o microcrédito, por exemplo, uma pessoa não pode solicitar o microcrédito de forma individual. Primeiro tem que se formar um grupo, né? Se forma um grupo, se indica um líder, e aquele grupo é que solicita o dinheiro para os membros individuais. E a garantia que aquele crédito é dada pelo próprio grupo. Ou seja, se você tiver 10 pessoas, cada um tomar R$1.000 de microcrédito e que eventualmente, né, cada um tem que pagar R$100 por mês, né, o banco cobra não individualmente, ele cobra em grupo. Ou então o grupo tem que fazer o pagamento mensal de R$1.000. Mas então, esse grupo é uma garantia solidária, se chama. Então, eles, por solidariedade, têm que honrar o compromisso com o banco em conjunto. Isso garante uma taxa de inadimplência, de não pagamento, muito baixa, bem mais baixa do que as outras atividades que o banco cobra. Agora, esse grupo, que vamos chamar assim, seria uma pequena empresa, uma microempresa, pode também sofrer com as turbulências da economia, pode quebrar. Sim, certamente. Mas como o crédito dele são menores, é crédito que eles têm que pagar mais no curto prazo, e é um crédito em que a prestação, o pagamento é pequeno dentro das suas capacidades individuais, do seu empreendedorismo, realmente, mesmo, é uma coisa interessante, mesmo com essa crise que o Brasil vive, até agora, o problema de inadimplência não chegou no microcrédito. O microcrédito continua com a sua mesma performance. Ele é muito resiliente ao cenário econômico, né, porque basicamente o custo, né, para eles não é tão alto, né, e faz uma diferença enorme. Por exemplo, a gente fez agora uma campanha de comemoração do Crédito Amigo, que nós chamamos, que é o microcrédito do Banco do Nordeste, o Crédito Amigo, e é muito simbólico que a gente percebeu que ele já cobre gerações. Quer dizer, nós descobrimos em grupos separados a filha, a mãe e a avó. Todas três são clientes do Crédito Amigo em
em grupos distintos. Ah, E aquilo faz a diferença, porque a filha, com o crédito amigo, melhora, ele tem uma barraca de frutas, né? A mãe tem uma pequena atividade de confecção, ela compra lá o material para fazer a confecção, e a avó tem uma coisa desse tipo de cachorro-quente, uma barraquinha. Sei. Ou seja, realmente faz uma diferença. Né? Qual que é o papel do banco público em momentos assim de crise, de baixa atividade econômica? O banco tem que ser um pouco de um colchão de liquidez, né, principalmente para projetos com mais impacto econômico. Né? Certamente, o microcrédito é uma atividade prioritária, a atividade de suporte à agricultura familiar é importante, e também o grande empreendimento. O banco também está presente nos grandes empreendimentos, principalmente empreendimentos industriais e comerciais, em que ali a dinâmica econômica, a geração de renda é muito importante. Como eu falei, o Nordeste hoje tem uma lógica que às vezes é surpreendente em termos de dinâmica econômica. Nós já temos polos de crescimento econômico no Nordeste que são impressionantes. Semana passada eu estive no polo da fronteira agrícola do Nordeste, oeste da Bahia, sul do Piauí, só para um dado. Quer dizer, a maior revenda de trator da América Latina, e que ele coloca que em alguns momentos fica entre as 3 maiores do mundo, está lá em Luiz Eduardo Magalhães. Temos os polos também dinâmicos, né? O maior investimento em siderurgia do Brasil hoje é feito no Ceará, que é uma siderúrgica feita pelos coreanos em parceria com a Vale também. Então tem dinâmica econômica. Tem até uma coisa interessante, eu tive a visita do prefeito de Petrolina. Petrolina é uma cidade simbólica dessa coisa. É uma cidade média do Nordeste, né, que já tem uma dinâmica bem interessante. Eu tenho dito que o desenvolvimento do Nordeste passa necessariamente por essa rede de cidades médias que o Nordeste já tem, que, contrário à visão normal, são cidades que já têm dinâmica econômica, têm estrutura urbana minimamente satisfatória, tem um hospital, tem faculdade, tem lazer, elas são bem interessantes. Petrolina é um bom exemplo. Tem cultura de uva, não é? Tem uma produção bem competitiva de uva, da agricultura irrigada, e começou com a uva, hoje já tem a produção de mais valor agregado, que é o vinho, né, eles produzem. E o prefeito veio lá para me convidar, porque ele tinha criado o G20 do Nordeste. Aí ele disse, não, presidente, não existe o G20, nós vamos criar o G20 do Nordeste. O que é? São os 20 maiores municípios do semiárido, né, nordestino. Eu digo, olha, você me deu aqui um nome de fantasia para o que eu queria, que é exatamente vender essa ideia dessa rede de cidades médias. O fato é que ele fez a reunião, eu estive lá. Do G20. Do G20, né? Eu tinha vindo, uma semana anterior, eu estive presente naquele encontro do G20 normal, que é o Banco Mundial e o FMI todo ano faz um encontro original, né? lá em Lima. Eu digo, olha, eu estou aqui mas eu digo, para o Banco do Nordeste, o G20 de vocês é bem mais relevante que o G20. Ele fez a reunião e essa ideia, quer dizer, são cidades que têm essa dinâmica econômica minimamente, né? Eu tenho colocado que o Nordeste tem que melhor apresentar essas cidades, até porque é óbvio que o investimento econômico é importante, né? Os investimentos industriais, os complexos industriais são importantes, mas o Nordeste tem um potencial, acho importante, não só atrair indústrias, investimentos, mas atrair pessoas. Quando você atrai boas pessoas, bons talentos. Então, mas quanto que o Nordeste, que, por exemplo, é a região do Nordeste que mais coloca alunos, por exemplo, no ITA, quanto que o Nordeste consegue reter desses talentos? Agora que você entrou nesse assunto que é o valor humano, quanto que o Nordeste está conseguindo reter de fato essas pessoas que, pelo que a gente está conversando aqui, o Nordeste tanto precisa? Não faz sentido. Quer dizer, o Ceará, especificamente, é o estado do Nordeste que mais coloca alunos no ITA. Quer dizer, num momento em que o mundo todo está disputando pessoas, talentos, nós estamos exportando. Não faz o menor sentido. Então, nós temos que ter políticas que façam esse movimento reverso. Né? No G20 da vida, nós temos que mostrar que existem cidades no Nordeste que são capazes de atrair esses novos talentos. Por exemplo, eu tive... dentro desse mês, uma visita de um empresário na área de tecnologia, que ele está transferindo ele faz serviços de tecnologia, de call center e de manutenção de sistemas para os bancos. É uma empresa grande, mexicana.
e a sede dele é em São Paulo, e ele está transferindo praticamente toda a sua sede para Fortaleza. E um dos motivos que ele disse que, aí ele perguntou, olha, uma das coisas que eu tenho interessante, que eu não conhecia no Ceará, em Fortaleza, ele disse, olha, a grande maioria dos meus novos ingressos que eu contrato vem de Quixadá, é uma cidade do interior do Ceará, que é conhecida pelo açude do cedro. Por que Quixadá? Não, lá tem uma escola de tecnologia que forma pessoas altamente capacitadas e eles rapidamente se empregam na minha empresa e são altamente produtivos. E, olha, isso aí é que é a coisa, que é o caminho... É a chave do negócio. É Nordeste. Para o Ceará mesmo, por exemplo, eu tenho um movimento lá interessante no Ceará. O Ceará está criando um polo de fármacos a partir a Fiocruz vai criar uma filial no Nordeste, lá na região metropolitana de Fortaleza, para ser uma âncora numa questão de um polo de fármacos. Então, digo, o Banco Nordeste tem financiado muito shopping centers no Nordeste inteiro, na atividade comercial. Né? Por que não começar a financiar polos industriais nessa lógica de uma âncora? Já pensou se um ITA, né, faz uma filial no Nordeste para reter esses alunos que a gente exporta? Então, essa lógica que você colocou é fundamental. Esses incentivos que você tem que ter não são muitos e não são caros. Não são caros, quer dizer, estruturar polos em que você fortaleça esses centros de tecnologia, né, centros de inovação. Né. Eu mesmo estou fazendo uma reflexão no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, assim como vários outros bancos, tem uma tradição de financiar, de apoiar centros culturais. Ótimo, isso faz parte do Banco de Desenvolvimento. E os centros de inovação? Por que tu também não entra no fomento e no financiamento de centros de inovações que reúne esses jovens e aí dê um pouquinho de infraestrutura para eles se envolverem? É uma coisa que a gente quer claramente avançar com isso, para fazer esse que é o nosso diferencial. Ou seja, nós temos, como eu digo, nós temos algo que o mundo todo está procurando, que é jovens, talentosos, dedicados, com alto potencial. Acho o próprio exemplo também, por exemplo, esse grande empreendimento industrial da Fiat em Pernambuco, aquilo é simbólico. Para mim, o simbólico e o atrativo não é a fábrica em si, mas é aquela coisa que há 5 anos atrás, pessoas que estão lá comandando os computadores da fábrica trabalhavam nos canaviais. Eram jovens que mostraram a capacidade de resposta impressionante, que é um pouco do nordestino. Né? O nordestino ele tem uma capacidade de absorver, né, conhecimento, ele tem uma ousadia, uma certa criatividade, né, que é muito, muito, muito importante. É uma demanda quase que reprimida. Pronto, né, os canaviais estão comandando lá os computadores da fábrica da Fiat. Né? Isso pode se replicar no Nordeste em várias coisas. E então, isso reflete em outras áreas da vida social, né? Claro. Então, essa coisa da educação é importante, inovação e educação. Eu mesmo, quando estive no governo do estado do Ceará, né, eu fiz lá, trabalhei que hoje é vice-governadora, que era secretária de Educação, uma coisa super inovadora que, infelizmente, eu achava, tinha esperança que ia se replicar mais no Brasil, mas até agora não se replicou, é que lá eu propus, na época, o governador era o Cid Gomes, a gente alterou a lei do ICMS, que é o dinheiro que o Estado tem que repassar para os municípios. E antigamente era condicionado à população, ao tamanho da área dos municípios. A gente mudou e passou a ser, o condicionante principal é a nota dos alunos nos municípios. Então o prefeito passaram a perceber que investir em educação, não investir em obra física, aumentar a nota dos alunos tinha retorno financeiro. Isso, em parte, explica um pouco esse progresso que o Ceará teve. Né? Mas esse dado, se você pinça esse dado só do resultado, ele não pode ter margem de manipulação desse dado? Não, aí novamente a história. Quando você vai desenhar um programa, assim como o microcrédito, uma lei dessa, tem que desenhar com algum cuidado, que a gente teve até alguns cuidados importantes. O teste não pode ser, quer dizer, o teste é feito pelos estados, não pelos prefeitos. Uma coisa é a nota, é outra que se passa dentro da sala de aula. Outra coisa, mas o teste é fora do controle dos prefeitos. Outra coisa que a gente teve no desenho do programa, olha, se é a nota e a nota média que o município tem, pode ser que o prefeito diga, não, vou pegar 2 escolas, jogar tudo que eu tenho de bom lá, eles tiram notas enormes, eleva a média. A gente fez no desenho, a nota média a gente ajustou pelo desvio padrão, ou seja, se ele for elevar a média só atendendo uma minoria dos estudantes, a nota média sobe, mas o desvio padrão sobe, aí a nota dele
ajustada cai. Foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, 2 anos depois, os prefeitos foram reclamar, dizendo que não era justo aquela coisa que eles descobriram depois. Alguns fizeram essa tática, jogaram algumas escolas, investiram pesadamente. Claro. Ah, mas eu tinha vários alunos com nota 10. Eu digo, ó, mas os outros, prefeito? Você esqueceu os outros. Por isso que o senhor foi... Quer dizer, você precisa cuidar como um todo. Você tem que fazer um desenho interessante. E prosperou esse projeto? No Ceará, essa lei já está no 9º ano, né? Já está no 9º ano. Eu acho que mudou uma cultura, como eu falei, do próprio governante, no caso dos prefeitos, em relação à educação, porque o discurso teve que virar prática, porque todo prefeito disse que a educação é prioridade. Mas agora eles perceberam isso. Eu até brincava com eles, olha, vocês, tradicionalmente, o secretário de Finanças é o secretário mais importante que o prefeito tem. Você agora vai ter que saber que o secretário de Educação talvez é mais ou menos do que o próprio secretário de Finanças, porque ele é que pode garantir recursos para o seu município. Por quê? Porque agora... Então, vários municípios tiveram aumento de receitas muito fortes. Por quê? Porque melhoraram a educação na coisa, da nota naquilo, na questão final. Então, eu acho que é espaços de inovação que eu digo, eu acho que o Ceará ainda é o único que tem essa lei com esse rigor e com essa objetividade. Interessante isso, não ter se multiplicado, né? Eu tenho até, por exemplo, eu mesmo fui durante uns 3 anos, 4 anos atrás, fui até a Fundação Lehman, me apoiou fiquei 1 mês lá na Universidade de Illinois, fiz um breve working paper sobre essa lei. Tenho procurado sempre divulgar essa lei, mas infelizmente por isso eu acho que talvez o próprio governo do estado podia, né, dar mais publicidade a essa lei, porque é um dos caminhos, não é o caminho, não é a solução mágica, mas são coisas que é possível, né? Quer dizer, quanto que a política atrapalha bons projetos? Pois às vezes a política, porque às vezes tem um pouco de visão de curto prazo, mas o Brasil também está evoluindo, né? Eu tenho dito também até no próprio banco, eu digo, olha, o Banco do Nordeste ele tem um monopólio, que é esse monopólio do FNE, que é esse recurso que o governo, vem do governo federal para o banco para financiar crédito mais barato. Mas eu digo, olha, o banco, todo o monopólio tem que ser muito bem justificado. Então o banco tem um dever de casa diário, que é mostrar para a sociedade, principalmente, que esse dinheiro está sendo bem aplicado nessa lógica de gerar impacto. Ninguém pode se acomodar. Então, essa cobrança da sociedade com os políticos está, de certa forma... E como banco público, como é que o banco se mantém transparente com relação à movimentação do dinheiro para créditos e tudo mais? O banco publica, né, seus relatórios de gestão do FNE, os seus balanços. Nós temos, né, o próprio BNDES teve esse movimento interessante, criou o BNDES transparente para dar mais transparência às suas atividades bancárias. Quer dizer, isso pode até evitar manobras fiscais, por exemplo? Na hora que você se mantém transparente. Você tem que ser mais transparente. É óbvio que a gente tem que só tomar cuidado, que às vezes nem sempre a sociedade entende que a atividade bancária tem alguns dados que você não pode tornar público, porque realmente isso pode penalizar os tomadores de crédito, que é a questão do sigilo bancário. Você não pode dizer o quanto uma empresa está efetivamente contratando a taxa. Tem dados que, algumas coisas mais gerais você pode divulgar, outras mais específicas, mais operacionais, realmente é um segredo comercial que a gente não pode. Mas eu acho que essa coisa da transparência é muito importante, né? Essa coisa da ética, da integridade, né? Eu mesmo assumi agora no banco, provoquei os funcionários, digo, olha, por que o Banco do Nordeste tem um programa de ética, tem uma comissão de ética? Por que a gente não tem um lema de ética, uma frase que simbolize esse compromisso do banco com a ética? Os próprios funcionários fizeram lá uma votação, uma sugestão, né? Praticamente metade fizeram votação e vieram com um lema de ética, né? Que é um lema, eu acho que é muito legal, porque direto, eu e você somos os responsáveis. Ética, eu e você somos os responsáveis. Ou seja, não é só você ser ético e ser íntegro, é você também, de certa forma, cobrar a ética e a integridade do seu parceiro. Então, é uma responsabilidade conjunta, mútua, né? Nessa coisa de ter um banco mais íntegro, mais transparente, né? Agora, Marcos, eu gostaria de saber quanto que, assim, a sua opinião, que é um assunto não restrito à atividade do banco, mas quanto que o ajuste fiscal, a crise, está comprometendo o Brasil entregar algumas metas, como 93% da população alfabetizada para 2015, se não me engano, que é um dado da ONU?
Eu acho que o ajuste, eu não creio que o ajuste possa ser visto como comprometendo, né? Mas Quer ele dizer, promove cortes. promove corte na lógica de você ter um mínimo de condições de voltar a economia a voltar a crescer, a ter controle sobre a inflação. Quer dizer, eu diria que qual o grande programa social que o Brasil tem, o maior programa social que o Brasil tem, é ter inflação baixa. Eu acho que isso é o grande programa e geração de emprego. Se você, com esse desequilíbrio fiscal, eu acho que dificilmente você tem uma perspectiva de ter, né, inflação baixa, crescimento contínuo. Não precisa ser crescimento maravilhoso de China, 5%, 6%, mas o Brasil precisa ter um crescimento continuado e a inflação baixa. Né? Um ajuste que seja uma pré-condição para fazer isso, eu acho que é um ajuste justificável. É óbvio que os ajustes têm que ser feitos preservando ganhos sociais importantes, como o Brasil tem, preservando população e empresas que mais precisam, né? Mas eu acho que a ideia de que a gente pode prosperar, né, sem ter as contas públicas minimamente equacionadas, realmente é uma ilusão. O Brasil não pode ter essa ilusão. Quer dizer, não existe solução mágica, né? Não existe. Quer dizer, a gente não pode ir sempre querer pelo caminho mais simples. Agora, Marcos, eu gostaria de saber, quando você fatia e vê, por exemplo, o saneamento básico, eu acho que o investimento caiu de 3 para 4 bilhões, em números redondos. Quer dizer, o que vão se manter são as obras em andamento, etc. e tal. Quer dizer, isso vai mexer com a nossa qualidade de vida ou então a perspectiva de melhorar? Não, eu acho que aí é importante você olhar um pouquinho, um prazo um pouco mais largo. Quer dizer, até que ponto uma redução do investimento altamente, quer dizer, de retorno social alto, como saneamento básico, reduzir um pouquinho, mas para preservar a capacidade de você continuadamente, né, investir nessa área, né, seria justificável. Quer dizer, você não estancar, até porque é impossível. Não precisa estancar, porque você tem que fazer. Agora, uma coisa que eu digo, também eu sou uma pessoa talvez meio otimista até demais, mas eu acho que sempre tem que estar procurando olhar coisas boas em cenários ruins. Quer dizer, uma coisa importante no momento de ajuste fiscal, que a gente tem isso no banco, eu acho que todo o Brasil tem feito, o setor público como um todo tem feito, é que nesses momentos você privilegia, eu acho que esse próprio encontro aqui que a Fundação Lehman está promovendo é fundamental, porque você cobra, e é quase uma questão de sobrevivência para o setor público, ele ser mais eficiente, ser mais efetivo, ser capaz de melhor alocar os seus recursos. Cobra muita eficiência, já que o dinheiro é curto, o cobertor é curto, você realmente tem que ter esse cuidado em colocar o dinheiro onde o retorno é maior, onde o impacto é maior. Isso é uma coisa que nos tempos, né, de bonança nem sempre você faz. Então esse tema, né, do melhor uso do recurso público, colocar recurso público onde o retorno é mais claramente medido, não na opinião, mas nas evidências, como a ministra agora estava colocando de manhã, nas evidências empíricas bem trabalhadas, que aquilo dá um retorno, aquilo gera impacto, né? Uma coisa boa que esse momento está tendo, né? Nós no Banco Nordeste estamos fazendo esse exercício, a gente presencia os próprios governadores dos estados do Nordeste, principalmente, em que a restrição fiscal também é muito forte, né? Esse cuidado de você aplicar onde você tem que ter um retorno maior. Então, esse tema da avaliação do gasto público, né, da medição de forma, não na base da opinião, mas na base da evidência de que o dinheiro está sendo bem utilizado, eu acho que é um tema bem relevante, espero que tenha aí para ficar. Para tudo isso existe uma explicação histórica, né? Por exemplo, a fraqueza das instituições, como a atuação delas. Existe uma explicação histórica que também explica esse Brasil que está tão desigual, não é? Qual que é a sua interpretação disso? Pois é, e aí é isso que é interessante também, quer dizer, o próprio setor privado, no Brasil e no mundo entendeu, né, que não existe setor privado forte sem um setor público eficiente e competitivo. Então, o próprio setor privado percebe que é uma questão de sobrevivência dele ter essa cultura da eficiência, da efetividade também nas instituições públicas, né? Então, isso também é um bom sinal, um movimento que é um movimento contínuo, isso é um movimento em que o esforço é grande, né? Quer dizer, melhorar a gestão da coisa pública, melhorar a capacidade de gestão
dos entes públicos, né? Você acredita que esse é o grande aprendizado desse momento de fratura exposta que a gente está vivendo no Brasil? Eu acho que isso é um dos grandes subprodutos, né? Quer dizer, uma coisa boa dentro de um cenário ruim é essa coisa de entender, né, que o recurso público sempre tem que ser aplicado com muito critério e com muito cuidado nessa coisa do retorno, né? Ninguém pode aplicar recurso público na base do acho. Minha opinião é que isso vai dar certo. Tem que ser na base da evidência, né, em aquilo realmente. Então, acho que isso é um movimento, né, que um momento de maior restrição fiscal, ele demanda quase que naturalmente. O outro lado bom é porque a própria sociedade, em ter prosperado, né, quer dizer, os dados que a ministra colocou, em termos de evolução, né, do Brasil, principalmente nas classes mais pobres, tornou esse pessoal, né, mais cobrador. Eles percebem que eles estão dentro de uma sociedade, eles passam a ter uma maior sensação de pertencimento e passam a ser mais cobradores, né, coisa da qualidade do serviço público, a qualidade dos bens que o governo oferta para eles, né? Marcos, para encerrar, como que eu acho que é a chave de tudo, até pela sua fala inicial aqui de retenção de talentos, do jovem e tudo mais, como fazer o jovem acreditar nesse projeto do Brasil, ou se esse projeto ainda tem que ser inventado para ele acreditar, porque a gente tem que reconhecer que existe uma falta de ânimo geral com relação ao país. Pois é, e eu acho que o grande segredo, primeiro, né, quer dizer, é dar condições a esses jovens. Acho que esses jovens, eles até são menos contaminados do que a classe adulta em relação a essa ideia de que o Brasil sempre é o país do futuro. Acho que os jovens, até pela sua juventude, eles são mais ousados. Então, eu acho que a gente não precisa de muito recurso público, quer dizer, eu acho que isso aí é uma coisa de empoderar essa classe mais jovem, né, mostrar que eles podem fazer uma diferença, né, e dar apoio nesse sentido, né, de atrair, principalmente na região Nordeste, né, dar mínimas de condições para que esses jovens possam, né, criar suas riquezas lá na região, né. Para isso a gente tem, né, como eu falei, não precisa ofertar muito, e a gente tem que fugir um pouco do velho, dos grandes projetos industriais, dos grandes projetos que se medem mais pelo tamanho, pela quantidade do que qualidade, e investir nessa coisa dos talentos, né? Quer dizer, nós não podemos, né, perder essa oportunidade. Quer dizer, nós temos, como eu falei, nós temos um ativo econômico hoje, essa coisa de criar é até mais importante do que fazer. Nós temos um grande ativo enquanto região, que é a região Nordeste, nós temos talentos muito promissores. E aí é investir nessa lógica, né, de que antes das empresas, das firmas, existem as pessoas e que o mundo hoje, né, a riqueza está exatamente nos talentos, né, e na capacidade de criar e não necessariamente na capacidade de fazer. Eu até diria, deixa a China fazer e deixa a gente criar. Então vamos criar e a China faz, mas a riqueza agregada fica lá no Nordeste. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Obrigado.